Olá, estudante do sexto ano, olá, pessoal de casa. Eu sou a Viviane, professora de língua portuguesa. Estarei com vocês agora no quarto bimestre. Hoje teremos também a presença do Bruno, que está conosco, nos acompanhando aqui na nossa aula, ok? Bom, vamos lá. Hoje, antes de iniciar o quarto bimestre, eu vou mostrar para vocês qual que será o nosso cronograma, ok? A aula de hoje, nós vamos abordar pontuação, esse assunto que é tão importante na nossa língua, afinal ela faz toda a diferença na compreensão dos nossos textos. Vamos lá? Vou mostrar para vocês o nosso cronograma agora, ok? Vamos lá. Bom, começando, pontuação, nossa aula de hoje, seguimos com um pouco de ortografia, S ou Z. Por quê? Em seguida, discurso direto e indireto. Depois teremos a produção de HQs, as histórias em quadrinhos, e seguindo, no finalzinho, lá em dezembro, fechando o nosso quarto bimestre, produzindo um poema para entrar um pouco aí no universo da nossa literatura nas nossas aulas, ok? Vamos começar aqui então? Na aula de hoje vamos mostrar para vocês as habilidades que nós vamos aprender hoje aqui um pouquinho, ok? Pontuar textos adequadamente. Analisar em diferentes contextos e textos os efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos linguísticos discursivos. Vamos também fazer uso consciente e reflexivo das regras e normas da norma padrão em situações de fala nas quais ela deve ser usada. Beleza? Sinais de pontuação. Vamos começar conceituando o que são os sinais de pontuação na nossa língua? Vamos lá, olha só. São sinais gráficos característicos da língua escrita. Simbolizam o ritmo e a entonação. Marcar para vocês, para focar nisso aqui, ó. Entonação da nossa voz. Então, peraí. Se os sinais escritos marcam no texto a entonação da nossa voz, o que seria isso? Vamos pensar um pouquinho. Pessoal, quando nós estamos comunicando, conversando com alguém, vocês concordam? Nós temos aí um tom de voz que pode ser mais alto, mas também podemos falar mais baixinho. Temos aí as expressões faciais, todo um gesto. Todos esses recursos, eles contribuem de forma significativa para elaborar ali o nosso discurso, para que ocorra a compreensão do nosso diálogo. Mas como então eu trago isso para o meu texto escrito? Olha só, eu preciso mostrar esses sinais no meu texto escrito de alguma forma. Num texto eu posso expressar um grito? Posso. Posso expressar uma tristeza, um espanto? Também. Mas então lá no texto eu não tenho essa voz, esse gesto. Como vamos fazer? Vamos então utilizar os sinais de pontuação. Então ele vai bem além do que um recurso gramatical. Os sinais de pontuação, ele faz todo o efeito de sentido do texto. Mais importante que saber aí do que apenas decorar, vamos dizer assim, os sinais de pontuação, é a gente formar o que ali no nosso texto? Compreensão, né? A gente produzir comunicação, ok? Então, no texto, os sinais de pontuação. Na fala, a entonação, ok? Então, os sinais no texto não passam de quê? Da entonação no meu texto, para o meu leitor compreender aquilo que eu quero dizer. Olha só, garantem a coesão e coerência do texto. Coesão e coerência. Todo texto ele tem que ter uma ordem, ele tem que ter uma lógica, um entendimento. Ele tem que ser um texto organizado. Eu não posso sair escrevendo um texto sem pontuar. Nós vamos ver um exemplo daqui a pouco para você ver quais os problemas que causam quando a gente acaba tendo um texto que tem problema de pontuação, ok? Olha só, e auxilia na produção do sentido, é o que eu acabei de falar. Claro, a pontuação ela vai auxiliar o tempo todo no sentido do meu texto. Caso contrário, pode ficar totalmente prejudicada a comunicação aí, ok? Então vamos lá, ó. Opa, vamos apagar isso aqui. Olha lá. Veja comigo esse exemplo aqui. Eu trouxe duas frasezinhas que são idênticas nas palavras, no que diz respeito à escolha das palavras aí. Temos a mesma frase. Veja comigo, ó. Primeira frase. O presente é para João?
Percebe que nós temos uma pergunta aqui. Eu estou... Peraí, vamos lá. Aqui, ó, uma perguntinha, né? E aqui eu quero que vocês atentem para o uso dessa vírgula, tá? Não é para Alice. Não, eu dou uma pausa e falo, é para Alice. Portanto, o presente aqui é para quem? Alice. Em seguida, nós temos novamente outra frase. O presente é para João, não é para Alice. Gente, observa como que muda completamente o sentido do nosso texto quando nós não fazemos o uso da pontuação ali, de acordo como está no primeiro exemplo. Aqui a gente tem uma afirmação apenas, né? E por fim, uma frase negativa onde fala ali, ó, não é para Alice, ok? Mesmo léxico, mesmas palavras, porém, os dois sinais mudaram o meu discurso completamente. É isso que eu quero que vocês atentem. O ponto, ele vai além do que um recurso gramatical. Guarda isso aí, beleza? Ok, vamos apagar aqui, vou seguir com vocês, vamos ver. Temos agora a apresentação dos pontos que vocês mais verão aí nas aulas, né? Aqueles pontinhos que a gente usa muito ali no sexto ano para elaborar os nossos textos narrativos que a sua professora pede lá na aula. Então vem comigo que eu vou apresentar ele para vocês. Primeiro, ponto final. Que vem a ser o ponto final? Utilizado em frase declarativa, ele pode ser tanto afirmativo quanto negativo. Ele quer fazer uma declaração, apenas dizer algo para você. Nada mais do que isso. Finalizar uma frase. Ele é um ponto que finaliza a frase. Então, às vezes, você está fazendo um texto ali e vai escrevendo. É interessante a gente dar uma pausa ali, finalizar uma ideia para começar uma nova, beleza? Então, olha só comigo, olha. A prova de história foi realizada ontem. Temos aqui o nosso pontinho. Temos aqui o nosso pontinho final, né? Tá aqui. E aqui também. Aqui, o que que acontece? Ele está uma frase negativa, ok? E aqui, uma frase afirmativa. Declarei algo, disse a minha ideia ali, terminou, ok, ponto final. Próximo, vamos ver aqui qual que nós vamos ter agora. Quero mostrar aqui para vocês o ponto. Detalhe, muito importante isso aqui. Antes de passar para o próximo pontinho que eu vou mostrar para vocês. Gente, presta atenção, eu quero que você guarde isso aí no seu coração, hein? Olha só, após o ponto final, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação, você tem que usar a letra maiúscula. Esses 3 pontos na nossa língua, eles finalizam frases. Se eu finalizei uma frase, automaticamente, pessoal, a minha letra que vai seguir, ela deve ser maiúscula. A gente vê muito isso aí, às vezes acontece, né? Vocês ainda estão no sexto ano, estão ali, né, aprendendo tantas habilidades, esquecem da letra maiúscula. Finalizou sua frase? Ponto final, exclamação, interrogação? Letra maiúscula, hein? Guarda isso aí. Vamos lá? Próximo aqui, o que nós temos aqui? Ponto de interrogação, tranquilo, aquele ponto quando você faz uma pergunta. O que pode trazer de diferente para eu falar para vocês aqui no ponto de interrogação? Olha só, frases interrogativas diretas. Olha lá, vamos lá. Frase interrogativa direta. Olha essa interrogação aqui, moçada. Vamos ao cinema? Óbvio, uma frase interrogativa, ela é direta por quê? Porque a interrogação apareceu. Mas você sabia que a gente pode ter uma frase interrogativa indireta? Como é que é isso, professora? Olha só, vou mostrar aqui para vocês. Interessante, olha. Olha lá, conforme eu falei, temos a frase interrogativa indireta, né? É aquela que não aparece o ponto de interrogação necessariamente. Porém, ela tem uma pergunta subentendida nela. Olha comigo aqui, ó. Gostaria de saber por que você não veio ontem? Percebe que tem uma pergunta aí? A pessoa, ela quer saber por que a outra não veio ontem. Mas tem interrogação? Não, não tem. E aí, nota-se então que não aparece o ponto de interrogação, claro, expresso ali na nossa frase. Portanto, ela é uma interrogativa indireta, mas temos aí uma pergunta, ok? Seguindo lá, reticências, pessoal, 3 pontinhos. E o que nós temos em 3 pontinhos? Indica uma ideia, um pensamento que ficou por dizer. Ele pode servir até para criar uma interação com o leitor ali.
de repente, né, ela aparece muito, as reticências aparecem muito aí nas histórias em quadrinhos também, tá? Quanto às provas, você vê que parece que tem um pensamento ali, não sei se fui tão bem. Ou seja, ela causa uma hesitação ali em quem está dizendo aquela fala. Eu não sei se eu falo, talvez eu tenha um medo naquele momento de dizer o que eu estou pensando. Vamos continuar. Enfim, analisando a pontuação aqui nessa tirinha rapidinho, para a gente ver as pontuações que nós vimos até o momento. Ponto final, reticências e interrogação. Você me ama, pai? Olha lá o Calvin, ó. Interrogação, uma pergunta, ok? Claro que amo, Calvin, ok? Você me amaria, mesmo se eu fizesse algo ruim? Interrogação. Seguindo. Bem, claro, olha lá as reticências que eu falei para vocês, olha, tá vendo? Olha as reticências ali, ó. Quer dizer, o pai já começou a pensar, será que eu amo mesmo? Esse Calvin aprontou alguma coisa. Claro que eu, olha lá, claro que eu, e aí ele deixa em aberto e o Calvin fala, mas algo muito, muito... O Calvin fica com medo de falar, pessoal, tanto que ele não completa a frase dele. E o pai, por fim, Calvin, o que você fez? Bravo, né? Só para mostrar para vocês os sinais de pontuação aí que nós vimos até o momento na prática, beleza? Vamos seguir aqui então. Próximo, ponto de exclamação. Ficou surpreso? Ficou alegre? Assustou? O que você vai fazer lá no seu texto? Ponto de exclamação. Ele vai expressar isso lá no seu texto, uma alegria, uma vitória, uma conquista. Nossa, eu fiquei muito feliz nesse momento. Exclamação. Então, não esquece, a exclamação vai expressar para você no seu texto alegria, espanto. Lá nas suas narrativas, a professora pediu lá um conto, pediu lá um texto narrativo, use e abuse lá da exclamação. Ele faz parte dos nossos textos também, ok? Coloquei aqui para vocês, ó, para vocês verem, né? Que alegria, que sorvete gostoso, socorro. Tudo isso expressa pra gente surpresa, alegria e sentimentos, ok? Vamos seguir lá. Rapidinho, vamos lá. Próximo, pontuação, 2 pontos. Pessoal, importante vocês saberem dos 2 pontos em que sentido. Ele abre um discurso. Como assim um discurso? Quando o seu personagem vai falar no texto. Se tem alguém chegando para falar no texto, a voz é do personagem, ele é necessário, a gente tem que usar o que ali? Um travessão, né? Daqui a pouquinho eu vou falar do travessão para vocês, tá aqui o travessão. Mas nós estamos falando nesse momento de quê? Dos 2 pontos? Ok, olha lá, ele pode vir antes da citação, da fala direta, da explicação e da enumeração, ok? Trouxe para vocês um exemplo aqui, onde ele aparece antes da fala direta. Fala direta é aquela fala do personagem, ok? E trouxe também aqui para uma enumeração. Foi ao supermercado comprar isto, olha 2 pontinhos aqui, para poder, então, em seguida, enumerar ali o que nós fomos comprar. Iogurte, queijo, ovos, ok? Beleza? Seguindo, vamos lá. Próximo ponto que eu trouxe pra gente, travessão, que é o que eu acabei de falar agora mesmo. Ele vai abrir um discurso, ele vai mostrar a fala do personagem. Trocou de personagem? É o outro que vai falar naquele momento? Não esquece, moçada, travessão, totalmente necessário, tá? Não esquece disso aí. Outro momento que a gente pode usar o travessão. Você sabia que ele pode ser usado para destacar um termo no nosso texto? Olha só. Aqui tudo bem, né? Mostrei para vocês aqui, ó. Nós temos aqui uma comunicação. O personagem 1 falou, o 2 falou, nós temos aqui para introduzir o nosso diálogo, nosso discurso direto. Mas embaixo, quando aparece aqui pra gente o travessão, é simplesmente para quê? Para explicar, para destacar um termo na nossa frase. Eu quero enfatizar. O aluno, o mais divertido da turma, vive fazendo brincadeiras. Então, olha lá, eu quis enfatizar aquilo ali, ok? Beleza, vamos para o próximo. Praticando, rapidinho, vamos lá? Olha esse exercício que eu trouxe só para a gente fazer junto aqui e ver mais esses sinaizinhos que eu passei agora. Joãozinho chega atrasado à escola. Declaração, falei algo, ponto, né? Vamos colocar um pontinho aqui. Opa, vamos lá. Ponto final, beleza? Ele chegou à escola, ponto. Quando ele entra na sala de aula,
vírgula. A professora diz, 2 pontos. Quem vai falar? A professora. Olha, abrindo aí um discurso direto, tá vendo? Então, precisa também do travessão, olha ele aí. De novo atrasado, vírgula, Joãozinho, ela pergunta. Ele começa a falar, se mudou o personagem, eu preciso então de quê? De mais um travessão ali, ó. Ué, vírgula, professora. Ele não fala um pouco espantado? Ué, professora. Não é a senhora que diz que nunca é tarde para aprender? Houve um questionamento aqui no finalzinho, né? Viu como funciona os sinais de pontuação na prática? É isso que eu queria mostrar, beleza? Vamos lá, continuando aqui. Vírgula, nós temos a vírgula para escrita de datas. Olha lá, se você vai escrever uma data, você vai colocar a vírgula após, tá? O local ali, né? Temos o vocativo. Vocativo, moçada, é o quê? Aquilo que evoca. Aquilo que evoca é o que eu chamo. Então, o vocativo é um chamamento. Você vai escrever um bilhete, vai escrever alguma coisa? Fulano, vírgula, e continua a sua frase ali, beleza? Vírgula, olha lá, deslocamento de expressão de tempo e lugar. Ou seja, ontem no final da tarde, portanto, ontem no final da tarde, olha só, ontem no final da tarde, nós temos aqui o quê? Um tempo, né? Então, a gente usou a vírgula aqui. Embaixo nós temos um local, usamos a vírgula também. E, por fim, para separar elementos de uma lista. Olha só, quarto, estudar, almoçar, tarefas do dia, beleza? Ok. Seguindo aqui, problemas na comunicação. Ops, gente, observa comigo. Olha só, a Paola está conversando com a amiga dela, tá? E aí as duas começam a conversar sobre o Pedro, né? Oi, o que aconteceu? O Pedro quebrou a perna. Mas vocês estão no hospital? Vocês estão em casa? E ela responde, não estamos no hospital. Então, eu vou ir na sua casa. Não estamos em casa, não, no hospital. Notem que não tem vírgula nenhuma, não existe pontuação. E estão onde? No hospital, não em casa. Não entendi nada. A Paola fala. Nem a gente entendeu, né? Vamos lá. Então, como é que ficaria? Tem 2 possibilidades. Ela pode pontuar esse texto, né? Nós podemos pontuar esse texto de forma que ela esteja em casa ou no hospital. Eu vou escolher uma opção aqui, ó. Eu vou pontuar ele junto com vocês, tá? De forma que ela esteja no hospital, quer ver? Oi, o que aconteceu? O Pedro quebrou a perna. Mas vocês estão no hospital? Vocês estão em casa? Não, vírgula. Estamos no hospital. Então, vou aí na sua casa. Não estamos em casa, não, vírgula. No hospital. Aqui fica, né, oculto o verbo estamos, ok? E estão onde? No hospital, vírgula. Não em casa. A Paola continua sem entender, entendi nada. Mas, enfim, né? Para vocês verem como que faz toda a diferença uma pontuação. Paola deve ter ido parar lá na casa dela, né? Mas tudo bem, vamos lá. Aspas. A aspas indica citação, gírias, estrangeirismo. Estrangeirismo é o quê? A utilização de uma palavra de outra língua dentro da nossa língua. Posso usar? Posso, mas vamos pôr lá o entre aspas, beleza? Tipo assim, as gírias, né, que às vezes vocês gostam de usar, tem texto que permite? Tem texto que permite, nós sabemos disso, ok? Vamos lá, ponto e vírgula, para poder fazer uma enumeração. E é isso, tá? Deixo para vocês aqui uma atividade para você treinar na sua casa. Treina ela aí, leva para o seu professor, tira a dúvida com ele e tira a dúvida com a gente também, porque nós temos aqui o nosso tira dúvida, ok? Então lembra da gente no tira dúvida, se tiver dúvida, manda pra cá. Beleza, vamos lá, na aula de hoje o que nós aprendemos? O uso adequado dos sinais de pontuação, que a pontuação no texto equivale à entonação da nossa fala, que a pontuação ela faz toda a diferença no sentido do nosso texto. Temos tipo de frase interrogativa direta e indireta. Cuidado para não usar interrogação na indireta, hein? Olha lá, e que após finalizar uma frase, devemos sempre utilizar a letra maiúscula. Não esquece desse detalhe importante, pessoal. Aqui estão nossas referências, eu agradeço muito a sua audiência, muito obrigada e até a próxima aula.